Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saúde mental para você, loucura? Coisa de rico? Falta do que fazer? Pois é, para quem não me conhece, sou a doutora Áudia Azevedo, psicóloga, suicidóloga, e a partir de hoje, nos podcasts Saúde Mental, nós vamos levar para você o papo de consultório. E comigo, doutora Adriana Cassetari. Boa noite, doutora Áudia. Tudo bom, Andri? Tudo bem. Que bom. Gratidão por estar aqui comigo, estreando esse quadro. Vamos lá? Papo de consultório? Nossa, tô adorando estar aqui. Que bom. Eu sou a Adriana Cassetari, vou me apresentar aí para o pessoal de casa. Por favor. Eu sou psicóloga clínica, tenho especialização na saúde da mulher. Sou atriz de teatro, trabalho também com arte terapia. E o nosso papo aqui, a gente vai trazer algumas cenas assim que acontecem no nosso cotidiano, né, Audrey? Pois é. E cada cena, cada uma na sua especialidade, que são cenas hilárias, cômicas, outras marcantes, impactantes. E é bacana a gente conversar e falar assim, o papo de consultório pode ser um papo leve. Sim, apesar do assunto ser pesado. É, o assunto ser difícil. E como as pessoas de casa entendem isso, né? Como na nossa visão como psicóloga, a gente entende a saúde mental com leveza? Pois é. São olha que duas palavras sensacionais, né? Saúde mental, a mente, né? Então a saúde, quando a gente fala da saúde, todo mundo vai e se remete ao quê? Ao corpo. E todo mundo só cuida do corpo, né? Infelizmente, mas a gente precisa levar, doutora, para o máximo possível e alcançar essa nossa visão, esse nosso conhecimento. Vamos tentar passar o máximo possível para frente, porque a saúde, ela depende da mente, da psique. E vamos unir os profissionais da saúde, porque eu acho que essa é a grande dúvida, a grande questão aí da humanidade, digamos assim, né? Aonde se tratar? No médico? No psiquiatra? No psicólogo? Nas terapias holísticas que hoje ganharam espaço fantástico e que nos ajudam e muito com as suas técnicas, né? Como que é o seu dia a dia no seu consultório? É importante a gente falar, doutora Audrey, que a doença mental, é difícil a pessoa chegar dentro do consultório e falar que ela tem uma dor. Geralmente, quando a gente conhece pessoas, assim, ela só vem quando está dilacerando. E a gente não precisa ver sangue para ver que tem dor ali. Exato. E como é importante um olhar diferenciado, né? E o nosso olhar como psicólogo é aquele olhar com carinho, é um olhar cuidadoso. Sem julgamento, né, Adriana? Sem julgamento. A gente não precisa esperar o outro sangrar para poder tratar. E eu acho que o interessante é a prevenção. Sem dúvida. Né? A prevenção, é o cuidado que geralmente a gente tem com o pediatra. A gente vai cuidar do físico, da vacina. Apesar de que quando eles chegam com nós, eles já chegam dilacerados. Já. E tudo bem, né? O importante é criar essa rede de informações para que não chegue na minha especialização. Você pode falar um pouquinho da sua especialização, prazer, eu sou suicidóloga, então quando chega em mim já chega dilacerado, com a alma dilacerada, infelizmente, né? Mas a gente consegue, e eu costumo falar assim, se tem vida, tem jeito. Se tem vida, ainda tem jeito. E o mais importante, Adriana, é a gente explicar que assim, ninguém acorda do dia para a noite e fala, eu vou me suicidar. Ninguém dorme bem e acorda no dia seguinte, estou com raiva do meu pai, vou matar meu pai. Isso é uma construção mental, emocional, que já vem ali, talvez, a fase uterina, a psicologia né, perinatal está aí para nos explicar hoje. Mas que a gente, e assim, infelizmente essa rede de apoio que a gente percebe, ao mesmo tempo que ela levanta o nosso paciente, ela também derruba. Né? Então, assim, o suicídio, ou a prevenção, a pós-venção, ele eu falo assim, é um túnel onde ele só enxerga, é a única saída,
é uma solução imediata para um problema que ele é passageiro. Só que quem mostra para ele que tem uma luz e que é o passageiro somos nós. Para tratar esse emocional. E como nós tratamos esse emocional? Trazendo essa rede de apoio, famílias, amigos, os médicos, os terapeutas, o pessoal que atende na UB, né, o UBS, o SUS, são essas pessoas. Aonde essa pessoa passa? Quem faz parte do cotidiano dessa pessoa? E é isso que é importante a gente mostrar. Quantas pessoas não chegam lá? Quantas mãezinhas, que é a sua especialidade, não chegam por conta que o filho está na droga? Para mim, chega o filho na droga. Depende, né? A minha especialidade é suicidóloga, dependente químico. Mas e a mãezinha que está lá? E como que você resgata essa mãe para cuidar desse filho? Porque aí a gente pode falar, temos dois personagens. O filho que está passando por dor e a mãe que está em dor em dose dupla. Sim. Como tratar toda essa dor? Como que a gente acolhe? O mais interessante que para nós, do lado de cá, né, da mesa, eu digo do lado de cá do divã, do lado de cá, né, a gente entende que assim, são dois personagens sofrendo e os dois um buscando o outro, né? É isso que é interessante, que eu acho assim, o X da questão da psicologia, em quem trabalha com saúde mental, é você ir lá e buscar que a raiz de tudo é isso, é esse filho esperando ser acolhido e reconhecido por essa mãe, e essa mãe querendo ver esse filho bem e não sabendo o que fazer. Então, olha que, por mais óbvio que seja, que pareça aqui, a gente é o que mais vê no consultório, é uma mãezinha chegar, brigas com o pai. Quando o casal chega aqui brigando, né? Chegou lá a mulher com violência doméstica ou com brigas, o casal. Logo depois vai chegar aqui o filho. Porque o filho é o espelho, né? Ele vai respingar toda a dor, todo o sofrimento, toda, vamos dizer assim, a amargura do casal, vai respingar no filho. E como esse filho vai saber lidar com aquilo? Eu costumo dizer que o lixo mental que as pessoas depositam nas crianças, nos adolescentes, e a mãe e o pai não têm noção. Não. E a cobrança, né, Adriana? Eu falo assim, a adolescência, ela já é pesada por si só. Porque é uma fase, eu estava falando isso inclusive ontem, né, no consultório eu estava falando sobre isso, assim, até ontem você, e continua falando, mas eu falava para aquela mãezinha, até ontem você falava assim para ele, olha, você é muito pequeno para isso, não dá, para onde você quer ir. Aí hoje você fala para ele, para de ter esse tipo de pensamento e atitude, porque olha o seu tamanho. Então ele tem ali, vamos falar do menininho, ele tem os hormônios nascendo pelo em tudo quanto é lugar, o corpo biológico dele, certo? Ele começa a sentir vontade de se trancar no banheiro e aquilo para ele é uma cobrança que ele não sabe que o corpo dele tem aquele desejo. E aí essa mãe começa a falar, isso é feio, isso é coisa suja, isso é louco. Essa criança vai ter problema sexualmente lá na frente. Os hormônios dele, a voz, uma hora a voz dele sai grossa, uma hora a voz dele sai fina. Uma hora ele é cobrado porque ele é pequeno. Eu quero sair com meus amigos. Você acha que eu vou deixar meu filho de 10 anos sair com meus amigos? Aí no dia seguinte esse filho acorda às 6 horas da manhã. Olha, eu já deixei aqui o relógio para despertar, a comida está no micro-ondas. Você levanta, você toma banho, você vai para a escola, você se troca, vai para a escola, esquenta a sua comida. Quanta cobrança, hein? Como que esse adolescente ou essa criança vai conseguir suportar? Ele tem estrutura para isso? A mãe tem? Não tem. E aí a gente entra assim numa questão que conversamos ontem sobre crenças limitantes, né? Como, e vamos dizer assim, entre aspas, né, a ignorância da mãe, do pai, do cuidador em taxar o filho ou a filha de alguma coisa. E essa criança, esse adolescente entender que aquilo é verdade e viver aquela verdade. Como é importante dentro da terapia a gente questionar esse medo, né? Mas realmente você se acha desse jeito? Por quê? Né? Essa tua fissura, por isso é real? E aí é importante da rede de apoio, essa interação família, né? Família, amigos, tutores, porque nem todo mundo cresce ali no âmbito familiar. Quando a gente fala família, a gente está aqui não querendo falar a família de sangue, a família ali, o convívio, os tutores, né? Então assim, o quanto é importante
esse acolhimento, esse pertencimento de todos, porque essa mãezinha, esse paizinho, esse irmão, essa irmã que está ali cuidando, ele também já vem com as suas emoções dilaceradas, com as suas crenças limitantes. Olha, minha avó não deixava, não permitia, então também não vou permitir. Se era errado para lá, eu aprendi que era assim. Então, o que são crenças limitantes? Que também muita gente talvez ainda nem saiba. Mas crença limitante é isso. É assim, eu tenho aqui um padrão de repetição de coisas que o meu avô, a minha avó me ensinou e eu nem sei o porquê que eu repito isso, mas eu repito. Você nem se questiona, né? Não. Eu acho que também o trabalho nosso dentro do consultório é ajudar as pessoas a serem mais articuladas. Né, a questionarem o que está acontecendo. Quando a gente coloca o outro para pensar se aquilo tem valia ou não, você vai perceber assim, poxa, meu pai repete tanto tal coisa, isso tem fundamento, vou procurar saber. Agora, se você não dialogar, não perguntar, e aí, como é que fica? Mas aí nós temos um outro problema na saúde mental. Hoje em dia, se a criança interroga muito, se ela vai lá e questiona muito, ela passa a ser tem o transtorno opositor desafiador. Precisamos colocar porque ordem, aí já entramos em outra, né? Porque é por isso que eu acho interessante o papo de consultório, porque vamos ficar atento a isso, né? Hoje em dia está se pegando muito as crianças e deixando ali para a escola, para os professores, para babá, enfim. E aí ele volta, ele só questionou porque nós estamos numa geração agora que quer questionar, que quer entender. Eles já não aceitam mais, assim, robozinho. Talvez uma geração que agora esteja aí com 50 anos, 60 anos, me incluo nessa, nós fomos os robozinhos e criamos os nossos como robozinhos, mas agora os netos já não vêm mais assim. E aí já é uma outra, para um outro papo de consultório, aí a gente né? entra assim no conflito de gerações, né? E a gente está vivenciando uma nova etapa aí do pessoal mais conectado. Quando você vai conversar também com um adolescente, como que ele presta atenção na tua conversa? Será que tem paciência? Será que quando você está com um adolescente, tudo é tão rápido no celular, tudo é tão rápido na internet? Será que a gente tem ainda essa paciência de dialogar com o outro, como a gente está conversando agora? Exato. Né? É uma paciência para a gente dialogar, para entender o que você está falando. Já que você falou, a doutora falou de entender, explica um pouco como que chegou nesse nicho, nessa especialidade da mulher. Verdade. Deixa eu me contar um pouco da minha história. Conte-me. Eu entrei nesse nicho do resgate da mulher. Eu me formei psicóloga. Para resgatar, eu tenho uma mãe que ela passou por um luto da perda do meu irmão, e nesse luto ela entrou em depressão. Dessa depressão eu nasci, porque eu fui gerada dentro de uma mãe depressiva. E nessa mãe depressiva existiu várias dores, várias raivas, e isso respingou na minha vida, dos meus irmãos. Sim. E houve aqueles conflitos dentro de casa, e teve etapas da minha vida que eu fiquei com raiva, revoltada. Nesse adolescente que grita e ninguém sabe, acha que a pessoa é ruim. Ela é ruim, ela só grita. Mas quando a gente vive num ambiente conturbado, a criança geralmente é conturbada. É o que você aprende. E tive a sorte de casar. Tenho meu marido, que eu falo meu namorado, há 37 anos já. E a gente foi morar fora. Nessa distância, eu percebi a falta da minha mãe e quis entender porque eu não estava lá no conflito. Fantástico. E aí eu descobri que a minha mãe tinha uma doença. A depressão é uma doença. Sim. Filhos de mães depressivas são depressivos também e precisam ser tratados. Sobreviventes a partir da depressão. Desse ponto, eu falei, eu vou entender como isso funciona. E fui estudar psicologia. Interessante a doutora falar disso, porque olha, assim, como para tudo a gente tem 2 caminhos, né? Você poderia, de repente, se tornar aí mais uma depressiva, se entregar. Você chegaria até mim, a mente suicida, né? Não vejo mais graça, tudo preto e branco, não quero mais, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas você escolheu se conhecer,
Conhecer a sua origem, o porquê. Olha que interessante, vê que legal, eu li isso há um mês atrás, que foi o pessoal da Marvel, que o vilão e o super-herói, eles têm uma dor. Os dois têm. Sim. O vilão sempre vai ter uma cicatriz para mostrar que ele é o vilão. Verdade. E o herói, ele vai ser o fortão. O que acontece? O vilão, ele vai usar a dor, mas para machucar o outro. O herói não. O herói, ele vai usar a dor para ajudar o outro, para não passar por aquilo que ele passou. Isso eu descobri, eu li há um mês atrás. E eu achei interessante que todas as vezes que eu trabalhei, vamos combinar assim, quando eu me tornei psicóloga e eu comecei a atender os outros, as outras pessoas com assim, a mesma dor que a minha, sem querer eu falar, que caramba, eu tenho um poder aí. Interessante essa mesma dor que a doutora acredita que por longos e longos tempos a gente atrai até a gente tratar a nossa própria dor. São esses pacientes que chegam até nós. São. A doutora acredita nisso também. Por isso que te fez... E eu tenho um professor, que é o professor Luiz. Professor Luiz, adoro você. Convidado. Professor Luiz, você mora no meu coração. E ele sempre falava assim, vai acontecer que vai chegar um paciente na tua frente, ela vai ter a mesma dor que você. Se você não tiver sido curada ou entender essa dor, como que você vai entender a dor do outro? Aí tem a coisa mais importante, todo psicólogo precisa fazer terapia. Sim. Todo psicólogo precisa ter uma supervisão. E vamos colocar um parênteses aqui, vamos colocar rapidinho, depois eles cortam os microfones, porque assim, né, os familiares que nos perdoam, mas eles precisam entender, porque eu não sei, doutora, mas assim, se eu falo assim, nossa, não gostei dessa cor, ó, doutora, precisa de terapia. Cadê a sanidade mental da doutora Audrey? Mas a gente precisa. E assim, somos também pessoas comuns. Somos pessoas comuns, passíveis de um choro, de uma emoção, como a doutora se emocionou antes de chegar aqui. Somos passíveis disso. Por isso que é importante. E olha, nós somos passíveis disso. E quanta bagagem não tem aqui de conhecimento e autoconhecimento. Agora imagina quem chega até nós. Então, assim, é levar isso, né, para as ruas, para dentro da sua casa, que nos assiste, assim, levar esse conhecimento, essa reflexão, esse entendimento, que não adianta você pensar em saúde mental, imaginar que, assim, é o corpo, ou então imaginar assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma casa, quando eu conseguir aquela promoção, aí eu vou conseguir ter mais tempo para o meu filho. Sabe uma coisa, doutora Audrey? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, muitos pacientes chegaram até mim e falaram, não tenho nada para falar. Não, eu não tenho nada para falar. E é mais gostoso, quando eu não tenho nada para falar, tem. Porque o fato de você tentar entender como você funciona, você tem tanta coisa para falar. Eu adoro quando chega assim, não tem nada pra falar. Aí eu falo assim, vamos sentir então? Eu sempre falo assim, ó, você tá livre, me fala o que vem na tua cabeça. Nossa! Exato. E como é gostoso você aprender a ouvir. Mas ouvir com carinho, não ouvir com julgamento. E as pessoas precisam entender que dentro do consultório, a gente não julga. Muito pelo contrário. Eu sempre falo, olha, da porta para fora, tem um mundo aí que te olha, mas te olha com o olhar de negação, com o olhar da dor. Agora você está num ambiente seguro. E sempre eu pergunto, o que te dói? Por que você chora? Mas é para estar livre para isso. Mas é interessante também, né, essa reflexão do mundo. Eu costumo falar, e eu falo assim, depois que ele já está ali num outro nível, num outro, né, que a gente já tirou ali daquele susto, né, aquela catarse ali querendo, então eu falo assim para ele, entenda que lá fora eles vão te olhar, mas não é pessoal aquele olhar, entenda que ele tá te olhando com a dor dele. Então, se ele é agressivo com você,
será que essa pessoa não precisa, ele não está usando essa agressividade? É tanto medo que tem ali dentro que ele fala assim, eu preciso me defender para não ser atingido mais. Sabe que eu adoro tratar de paciente difícil, paciente bravo, sabe aquele que grita, não, eu adoro. Então tem gente que fala, Dri, eu não aguento, você quer? Manda pra mim, porque é a coisa mais gostosa de atender, porque geralmente a pessoa mais difícil é a pessoa mais carinhosa que existe. Exatamente. Ela só precisa ser, eu digo assim, descascada. Ela tá dentro de uma redoma, mas ali dentro tem uma pessoa muito frágil. Eu falo assim, é um gatinho acuado, né? É. Ele tá se mostrando um leão, mas na verdade ele é um gatinho acuado. É. Quando você deixa, né, você coloca lá aquele, como fala, deixa ele ali naquele cantinho, aquele gato, né? Ele vai te levantar para te atacar, mas ele não quer te atacar, ele é só um gatinho. Você que encurralou. Então eu falo que essas pessoas agressivas, então é legal essa parte quando eles chegam e a gente já começa a olhar, e quando a gente explica isso para eles, eles começam a olhar o porquê que o papai, o porquê que a mamãe gritam. Não tem a ver com ele, não é pessoal, mas é a dor do papai, é a dor da mamãe. E você já reparou que as pessoas que gritam muito, elas gritam porque nunca foram ouvidas. E aí foi a criança que gritou e a mãe mandou calar a boca. Foi a adolescente que começou a xingar, bater porta e a mãe mandou calar a boca. Quando chega o adulto, ele sempre foi calado. Exato. E ele explode por qualquer coisa. Exatamente. E prestar atenção. E a gente está falando só aqui das crianças, mas assim, não é só criança que precisa de terapia. A gente está falando a criança é ali, é o respingo, né? Desses pais, desses avós, desses tutores que estão com a saúde mental desequilibrada, ferida, e aí respinga aqui nos nossos jovens. Então, assim, já nós estamos levando mais a atenção, falando aqui. Eu não sei no consultório da doutora, mas o meu é mais adulto, até porque eu me coloquei mais para esse nicho, né, de adulto ou de adolescentes, mas não crianças mesmo, não é o meu nicho, mas eu sei que deveria assim, começar ali, desde ali eu faço terapia com meu neto, que tem 1 ano. Você sabe que tem uma parte de um texto de Freud, dizem que é lenda, e a minha professora de psicanálise, ela falava assim, chegou uma mãe numa palestra do Freud e falou, quando é que eu preciso, meu filho tem 2 anos, você acha que ele precisa de terapia, precisa de análise? Ele fala assim, ele precisa de análise desde o dia que estava no seu útero. Concordo plenamente. Quando a gente fala do adulto agora, e é interessante, né? Você vai falar da mãe. A mãe com uma saúde mental, eu falo qualidade de vida, certamente vai gerar um filho mais calmo. Quando essa criança nascer, a mãe vai ser calma, o filho vai ser calmo. Um vai entender o outro. Eu costumo dizer que dentro da terapia, às vezes a gente não troca palavras, a gente troca olhares. Sim. E quando você consegue ter essa conexão com o seu paciente, nossa, você descobre um monte de coisa. Sim. A gente está conversando, olhando uma para outra. Não tem coisa mais gostosa no mundo de falar com verdade. Dentro Exato. Da terapia, é importante a gente falar. É só a verdade. Se você entrar numa terapia e achar que você vai enganar, você está se enganando. Né? E a gente ouve muito, eu pelo menos ouço muito, né? Não sei, doutora, mas eu ouço muito assim. Eu tô aqui. Me mandaram, eu vim aqui. Mas assim, eu vou falar o que eu quero. Então fala, vamos ver. É exatamente isso, né? Você quer se enganar, mas é a você em primeiro lugar, não a mim. Quem está procurando, apesar de que também tem um lado onde eu aprendo muito. Eu, pelo menos, falo isso, assim, agradeço. Hoje a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Eu inicio o meu dia agradecendo por estar ali e pedindo a proteção de todos, né? E visíveis e não visíveis, digamos assim. E termino agradecendo também, né, pelo dia. E pelo aprendizado, porque todos os dias eu aprendo.
Todos os dias. Eu falo que eu tenho uma idade de um dinossauro tirando Rex, porque cada vida que entra dentro da minha vida vai somar. Exatamente. Então, a tua história vai completar com a minha, você vai agregar algo. Então, a tua experiência de vida ou a tua dor vai fazer eu aprender na minha vida pessoal que se eu fizer tal coisa, pode acarretar tal coisa. E é interessante porque a sua vida sempre vai ter o terapeuta lá, que te ensinou, e a minha vai ter sempre meu paciente que também entrou. Então, eu acho que dentro da terapia, dentro da nossa profissão, ninguém passa em vão, até combinou, né? A gente rimou. Exatamente. Mas eu acho que é bonito. Sim. É uma forma bonita da gente enxergar a vida e passar esse entendimento para o outro. Sim. Vou pegar um gancho aí na sua fala, e vou contar um pouco de como eu cheguei na minha especialização, que você vai ver que tem tudo a ver, e quantas, já que a doutora tem a especialização ali no resgate das mulheres, tenho certeza que esse depoimento vai tocar a muito delas. Enfim, a vida eu sempre quis, eu acho que eu brinco assim, né, que em outras vidas, se é que existe, bom, eu acredito, né, mas assim, eu tinha que ser da área da saúde, por N fatores eu tinha que ser. Então eu tenho fotos pequenininhas, onde eu já usava camisas grandes, sei lá eu de quem que era, mas eu usava branco, então eu já usava pra mim, assim, eu colocava assim, era como se fosse um jaleco mesmo, já na minha cabeça, não era assim que eu tava usando a camisa do papai nem da mamãe, não. Eu tava de roupinha por baixo e tal, mas aquilo era o meu chão. Então eu tinha que ir para esse lado. A vida me levou, então eu fiquei a vida inteira assim, medicina, psicologia. Acabei primeiro terminando psicologia por conta até financeiramente falando, que a gente sabe que medicina é complicada. Não o conhecimento, mas sim você precisa se dedicar, você precisa ter uma rede de apoio atrás, porque você não pode trabalhar, é integral. Então fui para psicologia e graças a Deus e ao universo que eu fiz, porque eu acabei me encontrando. Mas eu fui para psicologia, não era aquilo, te faltava, foi onde eu fui buscar e me especializei na suicidologia. Quando eu ouvi esse tema, eu falei, uau, me encontrei. E aí eu falei, meu Deus, né? Todo mundo falava, Audrey, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso, né? Assim, né? Aí a gente, né, aquela, você sempre fala assim, é o outro, né? E você vê, já era formada há quanto tempo? E aí eu falei assim, não, mas o meu pai, eu venho de um pai que tentou, hoje a gente entende há bastante tempo, mas assim, né, na época a gente não sabia que era depressão, e ele se atentou contra a própria vida por 2 vezes, e a gente, frescura, falta do que fazer, foi aposentadoria, briga com a mãe, não sei, talvez minha mãe nem saiba dessa história. Ó, mãe, agora você vai ficar sabendo. O pai já não tá mais aqui, mas a mãe vai ficar sabendo. Mas assim, eu falei, não, vou estudar, porque assim, o que depender de mim, ninguém mais se atenta contra a própria vida. E passei longos anos estudando e fui atrás para me especializar em suicidologia, prevenção e pós-venção, né? E o tratamento ali, o trato no manejo dos enlutados pelo suicídio. Mas assim, até então eu achava o quê? Pelo meu pai. Vou te falar que há pouquíssimos anos que eu descobri que na verdade eu fui lá por minha causa. Porque eu fui filha do meio, né, Dri? Sou filha do meio. A síndrome do filho do meio. Filha do meio, tentando se achar, né? Passei a minha infância inteira, a minha vida inteira achando que a mamãe gostava mais da filha mais velha, né? E aquela coisa, e a minha irmã mais velha tem olho azul, e porque como os seus, e por que eu tinha que ser. E interessante é que assim, hoje eu vejo, hoje não há bastante tempo, mas isso que sirva isso para quem, né, vai nos ouvir, nos assistir. Eles, é óbvio que hoje eu entendo que eles não faziam isso para me ferir, mas assim, eu ouvi, meu nome Audrey vem da Audrey Hepburn, que meu pai idolatrava. Só que era loira, até então ele gostava. Depois eu acabei vendo que teve vários personagens dela, e também teve a versão morena, mas enfim, era loira. E meu pai passou, eu ouvi assim, a vida inteira do meu pai. Da Audrey Hepburn. Mas no caso eu queria uma loira.
Só que aí eu olhava pra minha irmã mais velha, minha irmã é bem mais clarinha, de olhão azul, lindo, você entendeu? E aí olha o que veio acarretando na mente daquela criança. Então, o porquê do suicídio? Eu descobri que, na verdade, eu me suicidava todos os dias. Quando eu falava sim para todo mundo e não para mim. Porque aí eu passei uma vida fazendo, tendo que fazer. Quantos não passam no seu consultório? Quantos não chegam até você? Quantas mulheres não chegam até você com sonhos dilacerados, deixados para trás, não realizados? São mortes. E elas não vêm falar para mim que elas podem não se intitular com ideação suicida, literalmente. E quem é que se intitula? A pessoa não se intitula. A gente acaba como especialista sabendo que ela está nessa fase. Mas a gente não descobre, não fala assim, não, eu sou uma mente suicida, estou numa mente suicida. Não. Mas ela faz isso todos os dias. A gente se anula, né? Quando você olha e fala sim, para ele, para ela, enfim. E eu fiz isso a vida inteira. Tentando fazer para ser. Para eu ser a Audrey, para eu a Morena, para eu ser a segunda filha, para eu ser vista pelo meu pai e pela minha mãe, eu achava que eu tinha que fazer. Só que nesse fazer, quantos fazer eu não fiz para eles e fui me deixando para trás. Então eu descobri depois, terapias, que eu fui para esse nicho, enveredei para esse nicho da suicidologia, porque na verdade eu me suicidei durante anos e anos. E você se resgatou. Totalmente. A ponto de transbordar vida e querer levar essa vida, esse resgate, a quem nos assiste, a quem passa por nós no consultório diariamente, para mostrar para ele assim, se eu sair, você também sai. Basta querer. Nós estamos aqui com a mão estendida. Se você deixar, a gente caminha, a gente trilha esse caminho junto. E é essa rede de apoio que a gente precisa levar. Porque a pessoa não sai sozinha, porque ela fica 1 hora na sessão, uma semanal, digamos assim. Raríssimos vêm 2 vezes por semana. A maioria, creio eu, semanal. E depois, é a rede de apoio, né? Porque e tem uma coisa importante, né? Quando você se descobre numa dor, muita gente se revolta. E revolta com quem está do lado. Né? A gente vai mexer na sujeira. E como que você vai lidar com isso? Quando você descobre que... Tem até uma música agora da Taylor Swift que ela fala que o problema é ela. A gente deposita muita expectativa no outro. Na mãe, no pai, inconsciente. Porque, é lógico, o pai e a mãe é a coisa primordial da nossa vida. Mas a gente se frustra. Sim. E quando a gente descobre que a gente depositou muito no outro, né? Que revolta que dá. E aí a gente pode conversar também sobre os casos que as pessoas fogem da terapia quando descobrem a dor. Sim. Como lidar com a dor? Tem uma técnica, eu não uso técnica, mas enfim, né? Vamos falar técnica que eu uso assim, quando ele chega até mim, que a gente detecta ali a dor, tal, tira aquele estado que ele tá, né? E aí detectou ali, tá, o que você busca, o que tá por trás, o que tá alicerçando essa agonia, essa revolta, esse, né? Aí, de tanto a gente, né, com as conversas, graças, e aí a gente percebe assim, é a minha mãe, eu quero que ela me, né, tá, então vamos fazer assim, vamos escrever uma carta para essa mãe? Mas eu não quero, não vou, não sou, não, vamos escrever uma carta. Mas a gente só vai ler essa carta, ou entregar ou ler essa carta para essa mãe, para esse pai, para essa tutora, para essa avó, porque muita gente foi avó que, né? Apesar de mesmo quando for avó, ele culpa a mãe por não ter estado ali, né? Mas às vezes a gente precisa primeiro curar a dorzinha ali que tá na avó para chegarmos na mãe. Vamos escrever essa carta para a mãe. E aí a gente escreve. Depois de 2, 3, 4, 5, 10 meses, 1 ano, o que você acha? Não, ainda não. Mas eu já consigo ler, doutora. Aí ele lê de novo aquela carta. Aí ele fala, nossa, a gente pode riscar isso? Aí eu falo, vamos deixar assim? Vamos deixar assim? Então tá bom. Aí dali a pouco, vamos ler de novo? Eu quero ler de novo, a gente lê. E quão é gostoso quando ele consegue ler essa carta para essa mãezinha sem expectativa nenhuma. Porque a gente ensinou, ele aprendeu durante o tratamento que é ele que precisa se curar.
sem querer que nesse tratamento essa mãezinha, porque ela não sabe, ela não entende que ela não fez por querer. Até aquele que fala, imagina, mas ela teve e jogou na caçamba, como a gente fala, né? Imagina a dor. O porquê que ela deixou o filho dela ali? Porque se ela quisesse falar um não para aquela vida, ela não tinha esperado 9 meses, sentido a dor do parto, passado por uma coisa que ela sabe que é um crime, se colocado nessa condição de estar, né, nessa posição criminal, e jogar, mas por que será? Porque ela sabe que ela não vai ter condições. E talvez ali ele tenha um resquício aí de vida, se alguém passar e pegar e achá-lo. Você questionou. Você fez o outro pensar. Ele não ficou preso na fantasia ou na ilusão dele. Exato. Você fez ele pensar. A partir do momento que você faz ele escrever, ele está vendo que aquilo é palpável, que aquilo existe. E olha que interessante, eu trabalho também com a escrita curativa. E, nossa, isso eu faço isso inconscientemente desde nova, e depois eu fui descobrir que isso faz parte da terapia. Você escreve diário, doutora? Eu escrevo. Eu também adoro, gente. Olha, super recomendo. Terapia, então, não é? Olha, pessoal, que bacana. Quando eu começo a fazer terapia com as mulheres, eu sempre peço assim, faça pra você, não é pra mim. Compre um caderno mais bonito que você achar, coisa assim, bem fofinha, sei lá. Você divide esse caderno ao meio. A gente está começando uma vida. Existiu uma pessoa antes da terapia e pós-terapia. Coloca aí no começo do caderno o que você tem medo, o que você tem raiva. Vai escrevendo o que vier na sua cabeça. Do meio para lá, tudo que você conseguir realizar ou conseguir ter um insight que, olha, eu melhorei, escreve lá. Escreve lá. Não é para mim, é para você. Porque eu sempre falo assim, doutora, que tudo que a gente vê na gente de mudança, a gente tem que se parabenizar. Eu consegui. Puxa, Sim. Eu consegui escrever. Aí dentro também desse contexto, quando a pessoa não consegue, eu falo, você tem vontade de falar tal coisa para sua mãe? Fala para mim. Olha no meu olho. Primeiro olha nos meus olhos. Ninguém consegue olhar. Ninguém consegue olhar. Aí, fala pra mim. Eles começam só a chorar. Não é interessante? Total. Mas a gente vai voltar essa questão do cérebro, porque assim, né? A doutora citou numa outra fala também a questão dessa mãe que já tá ali, passagem de Freud, né? Que ele já precisava de terapia desde, né? Então a gente vai continuar a conversar depois, numa outra ocasião, sobre isso, no outro podcast, saúde mental, para que eles comecem a entender que aí é onde a gente quer chegar. Primeiro aqui, o intuito foi levar, eu acho que um pouquinho de conhecimento para a gente quebrar esse tabu. Não, gente, saúde mental não é para rico, para pobre, negros, brancos, não. Saúde mental é para todo mundo que está vivo, que tem um cérebro, que tem um corpo biológico, é isso. Então, assim, tá vivo, de vida, tá né, vivo, doutora? Então, exatamente, tá vivo, então ele pode estar num estado, né, assim, não tão bem, vamos digamos assim, não tão bom, mas a saúde mental é para isso, independente do nível ali. Mas aí nós vamos levar esse conhecimento depois, para que assim eles entendam por que muitas vezes eles têm dores físicas mesmo, e não conseguem ser detectado ali o problema deles no médico, no hospital, no exame biológico. E aí a gente vai trazer desde quando esse cérebro está sendo formado. É interessante. Desde quando esse cérebro está sendo bombardeado com sensações e emoções negativas. Uma hora esse corpo vai responder, já, porque o cérebro consciente, inconsciente, ele está ali, guardando tudo. Por isso que Freud já falava que desde o útero ele precisava de terapia. Vamos deixar já aqui um spoiler, que o cérebro é formado na 7ª semana de gestação. Então, a partir do que a mãezinha fala, agora não era a hora. Será que vai dar certo? Ela já está começando a mandar o quê? Insegurança. Para esse feto, para esse feijãozinho que está ali dentro. E ali o cérebro já começou a registrar.
Tudo, né? Exatamente. E aí, se ele não trata depois, essa criança pode vir a nascer e vai ter tudo de bom e do melhor ali e tal, e aí começam as indagações. Nossa, mas eu dei de tudo para ele. Por que ele é assim? Ou então ele já nasce cheio de alergias. A gente tem cheio que de incompatibilidades alimentares. Por quê? Porque ali foi no útero, na fase uterina ali, que o cérebro dele já começou a captar sensações e emoções. E aí a gente volta para as mãezinhas, para as mulheres que passam. Quantas não apanham porque engravidou de novo? Uhum. Quantas não escondem essa gravidez, amarra, porque sabe que senão vai apanhar? Ou ele pode até ir embora. Quantas não ficam ali escondendo de amarrar mesmo, né? Eu acredito que passe ali pelo seu consultório. E aí nessa fase é onde ela pode tentar querer ir embora, se matar, porque ela sabe, ela já está vendo talvez um futuro ali. Pouco se fala da mãe, pouco se fala do cuidado da mãe, que é o que eu mais prezo, o cuidado da mãe, com a mãe. Que olhar você tem para essa mulher. Na psicanálise sempre a gente fala: como é sua mãe? É a primeira pergunta. Me diga como é sua mãe. Como é a sua relação com a sua mãe? Né? Mas também vamos deixar aqui bem claro que nós vamos sim, e que tratamento, e que terapia, e que papo de consultório também inclui o papai, os avós, os tutores. Afinal, nós somos 50% pai, 50% mãe. Eu costumo falar assim, que nós somos 100% pai, 100% mãe e mais uma parte que cabe a nós. Isso. E aí essa parte é que tem que ser evidenciada, tratada, para que a gente compreenda sem julgamento esse papai, essa mamãe, e faça a nossa história. Mas isso a gente vai continuar no papo de consultório. A gente ainda não sabe, né, doutora, se vai ser semanal, se vai ser diário, mas enfim, eu só sei que vai ser gostoso. Adoro. Não é? Adoro. Vai ser bem gostoso. E vai estar aqui comigo. E a gente vai trazer mais profissionais de outras áreas também, profissionais da saúde, porque eu acho super bacana essa interação. Importante a gente mostrar que dentro da psicologia também existem outras teorias, tem outras linhas. Sim. Né? E a gente abraçar que a gente precisa ter qualidade de vida. Sim, e essa qualidade pode vir aí de outras terapias, de outras linhas nos ajudando, assim como nós ajudamos também a outras linhas também a trabalhar, como a medicina. Como não é, doutora Adriana? Foi um prazer. É um prazer estar aqui. Todo meu. E vamos pro próximo. Gratidão a todos vocês que assistiram, sejam muito bem-vindos e continuem esperando, mande suas sugestões de tema, sua dúvida, que a doutora Adriana, a doutora Audrey e todos os convidados que ainda passarão aqui por nós estarão respondendo para você. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.